rede de apoio ou rede de agouro. Você já ouviu esse termo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, mãe de 2 meninas, estou esperando um 3º bebê, sou pós-graduada em pediatria e sono e tenho esse canal aqui para dividir sobre maternidade baseada em evidências, com muitas dicas práticas, com muita discussão bacana. Se esse tipo de assunto te interessa, se inscreve no canal e vamos bater um papo sobre rede de apoio. A gente sabe que quando nasce um bebê, nasce também, eventualmente, uma rede de apoio. Não para todo mundo. Existem famílias que moram longe das suas famílias de origem, existem famílias que não se dão bem com as pessoas da própria família. Enfim, existem pessoas de todos os tipos, mas o fato é que, eventualmente, a gente tem rede de apoio. Seja essa rede de apoio paga, seja essa rede de apoio familiar, por exemplo, ou de amigos. E é muito bom. É muito importante ter apoio nesse momento. É extremamente importante ter alguém olhando para essa família que está surgindo, para essa mãe que está cheia de dúvidas, para esse pai que ainda está um pouco confuso. Olhe para essas necessidades básicas de sobrevivência e permita que essa família consiga se estruturar. A gente consegue sobreviver, passar pelo puerpério, passar pelos primeiros meses de vida do bebê sem rede de apoio? Sim, consegue. É mais fácil? Não, geralmente com rede de apoio é muito mais fácil. Mas eu quero falar sobre a tal da rede de agouro. Esse nome é horrível, mas eu não consigo achar nome melhor. Quando eu tento ocupar um espaço que não é meu, eu saio da função de rede de apoio e eu me torno, na verdade, um possível problema para aquela família. Eu vou dar alguns exemplos aqui, esses exemplos não foram retirados da minha cabeça, eles foram retirados das seguidoras, das alunas, das pessoas que me acompanham e que já passaram por dificuldades com a rede de apoio. Chega alguém na sua casa e diz que vai ficar com o bebê para você cuidar da casa. Perceba que uma mãe que está iniciando a sua relação com aquele bebê recém-nascido, que tem que amamentar às vezes a cada hora, que está com dor nos pontos, que está exausta porque dormiu mal durante a noite, ela sim precisa de apoio, mas não é para cuidarem do bebê. Geralmente é um apoio com a casa. E aí a pessoa vem, pega o bebê do colo da mãe, e aí a mãe vai lá cuidar da casa. E aí ela se sente mal porque ela tinha que estar com o bebê no colo, porque ela queria estar com o bebê no colo, mas tem que, na verdade, servir a visita, ou talvez fazer um chá, fazer um café, quando ela não estava se sentindo confortável para aquilo. Se você estiver se sentindo confortável para isso, é óbvio que não estou falando para você. Isso pode não ser um bom comportamento, porque o apoio que a gente precisa não é para cuidar do bebê, é para cuidar das outras coisas. É para estender a roupa na máquina, é para ter uma comida quentinha, é para, às vezes, até conseguir tomar um banho rapidinho, mas o bebê em si, a gente sabe cuidar. E geralmente, quando a pessoa chega, né, essa pessoa que vem fazer um apoio, vem com algum discurso do tipo: ah não, deixa que eu cuido do bebê que eu sei cuidar. O que já entra no segundo ponto, que é ocupar o espaço de maternidade. Eu tô aqui falando mais da mãe, gente, mas por favor, tudo isso pode ser relacionado ao pai também. Mas eu sou mãe, eu tenho o meu espaço de mãe e eu tenho mais de 95% do público que me acompanha é de mães. Mas, obviamente, todos esses fatores podem influenciar na paternidade. Mas se eu tenho alguém que vem aqui e fala pra mim: não deixa que eu cuido do seu bebê porque você não sabe cuidar, e aí você vai lá cuidar da casa, não é só o fato de eu estar indo cuidar da casa e a pessoa tá com o bebê no colo. É mais do que isso, é mais profundo do que isso, é mais visceral do que isso. A pessoa invade um espaço em construção. Então, digamos que eu tô construindo uma casa. Eu tô colocando tijolo, 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 cimento, tijolo. Ela ainda tá úmida, né? Não é uma casa que ainda tá rígida. Os tijolos ainda não secaram, eu ainda não coloquei todas as fundações. Eu tô construindo. E eu tô aprendendo a construir. Aí daí vem alguém e chuta a parede e fala assim: você não sabe cuidar da casa, vai fazer outra coisa, que eu cuido da casa, que eu monto a casa, que eu construo a casa. A construção do papel de mãe, desse reconhecimento mãe-bebê, passa por fazer. Passa por exemplo, dar um banho no bebê sem saber o que tá fazendo. E não alguém tirar o bebê do seu colo e falar: você não sabe dar banho nessa criança desde que eu dou. Eu só vou aprender se eu testar. E pode ser que eu precise de ajuda, eu posso pedir essa ajuda. Mas se alguém invade o meu espaço, me invalida como mãe em construção ainda tão frágil, joga os meus tijolos todos no chão. E isso é problemático. Inclusive, essa discussão pode se aprofundar para o desenvolvimento de depressão pós-parto, para quem tem, sobretudo, quem tem maior tendência ao desenvolvimento de depressão pós-parto, se tiver numa situação em que essa rede de apoio está impactando no funcionamento da relação mãe-bebê. Isso pode acontecer sim. Pode impactar na percepção de felicidade da maternidade,
na percepção de tranquilidade daqueles primeiros dias. Ou chega a rede de apoio já não mais falando dessa construção da casa, dessa construção do espaço de maternar, que é tão sensível, mas chega a rede de apoio e fala assim: Mas tem certeza que já nasceu esse bebê aí? Porque a tua barriga tá enorme. Gente, esse tipo de comentário não tô tirando da minha cabeça. Eu já recebi esse tipo de comentário e tantas outras pessoas que eu conheço também. Aliás, se você já recebeu comentários assim de algum desses que eu falei ou algum outro, escreve aqui embaixo pra gente ver que a gente não tá sozinha. O que faz um negócio desse, gente? Acabei de parir um bebê, tô cansada, meu corpo tá todo diferente, eu também não tô satisfeita com o corpo, eventualmente, né? Na maior parte das vezes a gente também tá confusa com aquele corpo que ainda tá flácido, que ainda tá com a barriga grande, eu não sei se ela vai voltar, é a primeira vez que eu passo por isso, tô angustiada, tô me sentindo estranha, e vem alguém, ao invés de me trazer palavras bacanas, ao invés de me trazer apoio, ao invés de me trazer, sabe, de me deixar pra cima, faz comentários que me deixam pra baixo. Qual é o objetivo disso? Ou, obviamente, aquelas pessoas que dão palpite em tudo, né? Então... tudo que você faz errado. Não, tudo que você tá tentando, você vai matar o seu bebê. Não, mas você tá amamentando de livre demanda, a criança vai ficar viciada. Não, mas você tá colocando a criança no sling, você vai matar a criança. Não, mas bota uma meia, tá fazendo 40 graus, bota uma meia. Gente, isso também não é bacana. E esses são comportamentos que a gente chama da rede de agouro, né? Porque não tá exatamente rolando um apoio, tá rolando um atrapalhar. E até quando a gente bota na balança, não, mas a pessoa vem, ela faz comida quentinha pra mim. Só que tem comportamentos que são tão profundamente impactantes, como, por exemplo, de ocupar o seu espaço de mãe, ou tentar ocupar, ou dizer que você não sabe o que está fazendo, que é preciso repensar. Dá para ter redes de apoio maravilhosas. E basta para isso que as pessoas que estão dispostas a apoiar entendam o que é apoiar. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Quando a minha irmã nasceu, tem uma irmãzinha que vai fazer 10 anos, hoje nesse vídeo vai fazer 10 anos, e quando ela nasceu eu era bem mais nova, e eu fui pra casa do meu pai, com uma pessoa com quem meu pai foi casado, eu fui pra casa do meu pai, e eu queria ficar com ela no colo o tempo todo. Eu não dizia que a mãe não sabia o que estava fazendo, até porque eu não pensava isso, mas eu queria ficar com ela no colo. Eu tinha todo o amor do mundo pra dar, mas aquele espaço não era meu. O meu espaço ali era de, obviamente, apoiar, mas apoiar de outra forma. Eu podia lavar louça, eu podia limpar a casa, eu podia levar uma comidinha quente, eu podia segurar ela pra mãe tomar banho, mas eu não tinha aquele espaço de ficar com a criança o tempo todo no colo, porque eu não tinha que substituir a mãe, mas eu queria ficar com ela no colo. Então, eu era imatura, e eu só fui me dar conta disso, gente, depois que eu tive filho. Eu era imatura e eu não sabia disso. E hoje em dia, obviamente, eu jamais faria isso, eu me posicionaria como rede de apoio de outra forma. Mas eu não sabia disso. E fico me perguntando se isso teve algum impacto na maternidade dessa minha madrasta. Espero que não. Mas eu me lembro dessa cena de forma muito icônica, porque hoje em dia eu consigo analisar pelo outro lado como mãe, como muitas pessoas fazem isso, até sem más intenções, né? Porque se eu, sei lá, tenho uma avó, uma sogra que fala que a mãe não sabe fazer nada direito, provavelmente no fundo das intenções dessa pessoa, a gente quer acreditar nisso, que ela só tá querendo o melhor pro bebê, na sua concepção do que é melhor, tá? E também que é o melhor pra si, né? Quer ficar perto do bebê, quer fazer tudo pelo bebê, afinal um bebê é uma coisa maravilhosa, a gente quer sempre, parece que é magnético, né? Mas é preciso que a pessoa deixe um pouco o si de lado, né? Saia um pouco dessas suas necessidades pessoais pra entender que naquele momento, quem tá mais sensível na dança é a mãe que acabou de nascer, é o bebê que acabou de nascer e é o pai que acabou de nascer. E a gente apoia estando dos lados, a gente apoia estando ali quando necessário e não invadindo espaços. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, espero que tenha ficado uma boa reflexão. Se você vai ter rede de apoio, se você tem, é preciso conversar muito com essa rede de apoio, porque, novamente, muitas vezes alguns comportamentos não são feitos por mal, mas eles podem ser extremamente nocivos, então é preciso barrá-los para que eles não aconteçam e eles não atrapalhem esse início de maternidade que é tão sensível, né? Comentários desnecessários podem atrapalhar a amamentação, podem atrapalhar o que a gente falou, a incidência de depressão pós-parto, a relação com o próprio corpo, a dificuldade de sair de casa, e a gente não precisa passar por isso já num momento tão sensível que é o puerpério. Comenta aqui embaixo para mim como foi a sua experiência de rede de apoio, como tá sendo, se já teve alguma conversa, o que melhorou, porque esse tipo de conteúdo é o conteúdo que é extremamente rico para mães e pais, principalmente de primeira viagem, que querem também aprender a se posicionar para terem de fato uma rede de apoio e não uma rede de agouro. Até o próximo vídeo.